Olá, nesta aula nós vamos trabalhar com noções de estatística. Vamos trabalhar com frequência absoluta, frequência relativa e vamos trabalhar com gráfico de coluna, gráfico de barra e gráfico de setores. Vamos aqui. Então nós temos o seguinte, aplicação de estatística, frequência absoluta e frequência relativa. A estatística é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, organizando dados e pesquisas e apresentando informações claras e objetivas. Por exemplo, em uma pesquisa eleitoral, se faz a pesquisa, coleta-se os dados e aí monta uma tabela de dados estatísticos, onde se tem mais ou menos uma noção de qual candidato está melhor ou pior. Então vamos aqui ver alguns exemplos. Então nós vamos fazer aqui esse exemplo. Fala o seguinte, ó, as pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então isso aqui é uma pesquisa. Nós temos Pedro, Bruna, Anete, Paulo, Célio, Manuel. Então nós temos vários aqui. E cada um teve preferência para uma determinada marca de carro. Ford, Peugeot, nós temos aqui GM, nós temos aqui Renault. Então vamos analisar a pergunta aqui, o seguinte, ó. Então nós temos aqui, ó, pode observar aqui na tabela, que nós vamos iniciar aqui com Ford. Então Ford aqui nós temos uma, duas, nós vamos seguir aqui, ó, duas, três e nós temos quatro. Então nós temos quatro pessoas. Fiat, então a Fiat nós vamos seguir aqui, olha, aqui nós não temos, nessa aqui nós temos uma, nessa aqui nós temos duas e nessa aqui nós temos, vamos lá, então nós temos apenas, olha, Fiat uma, duas, três. Então Fiat nós temos três. GM, então vamos olhar aqui GM, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então GM tem seis. Nissan, então vamos aqui, quando você analisa aqui Nissan, vai subindo aqui, não tem. Esse aqui também não tem Nissan. Essa aqui, então Nissan nós temos uma. Nós temos apenas uma. Peugeot, então Peugeot nós temos uma, duas, então nós temos duas, três, então nós temos três. Renault, a Renault nós vamos analisar aqui, ó, Renault aqui, nós temos uma e nós temos duas. Então Renault nós temos duas. Volks, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Então nós temos 5. Ou seja, vamos analisar o total aqui. Então, se você analisar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Então, é para nós termos 24 pessoas entrevistadas. Então, aqui, quando eu somo 4 mais 3, mais 6, mais 1, mais 3, mais 2, mais 5, eu encontro o total de 24. Aqui eu encontrei, pessoal, a minha frequência absoluta. Agora vamos encontrar a frequência relativa. Já com os dados da frequência absoluta, vamos encontrar a frequência relativa. E o que é a frequência relativa? Frequência relativa são os dados percentual, pessoal. Então nós temos aqui, ó, se o total aqui é 24 e eu quero encontrar minha frequência relativa, então eu vou colocar aqui, olha, 4, vou colocar aqui, frequência relativa vai ser o 4 dividido por 24 vezes 100%. Ou seja, 4 vezes 24 é igual a 400, 4 vezes 100, dividido para 24. Aí eu vou dividir esse resultado. Eu já vou estar com a calculadora aqui do lado,
que é para facilitar o nosso entendimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 dividido para 24, ou seja, 16,6. Então, nós temos 16,6%. Pessoal, escolher o Ford. Vamos aqui agora na Fiat. Então, eu vou colocar a minha frequência relativa, ou seja, eu vou colocar 3 sobre 24 vezes, novamente, 100%. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 100 é igual a 300, dividido por 24. E agora, pessoal, a divisão é 300 dividido por 24, deu 12,5%. Então, nós encontramos 12,5%. Aí nós temos a outra frequência relativa. Precisa fazer cálculo? Não, mas vamos fazer. Porque se 3 deu 12,5, esse que é 6 vai ficar 25%. Mas vamos fazer aqui. Então vai ficar 6 dividido por 24 vezes 100%. Ou seja, 6 vezes 100 é igual a 600 dividido por 24. Ou seja, eu tenho aqui agora 600 dividido por 24, que vai dar os 25% que eu tinha falado agora há pouco, tá? Então, nós temos 25%. Vamos agora, então, isso aqui, olha. Se a frequência é relativa aqui, aliás, absoluta é 1, vamos ver a frequência relativa. Então, vai ficar 1 sobre 24 vezes 100%. Então, nós temos aqui 1 vezes 100 é 100, dividido por 24. E aí eu vou dividir, pessoal, 100 para 24. 100 dividido para 24. Achei 4,16%. Então, vou pegar 4,16%. E aí nós temos o 3. Pessoal, esse 3 ele já está aqui. É o 12,5%. Eu vou colocar aqui apenas para ficar preenchido, né? Ficar bonito aqui. Então, vai ficar 3 sobre 24 vezes 100%. Para não deixar vazio aqui. Então, nós temos 3 vezes 100 é 300, dividido por 24, que é igual a 12,5%. E nós temos esse aqui que é 2, tá certo, pessoal? Se esse aqui deu 16,6, então vai ficar 8,3. Mas eu vou fazer aqui, tá certo? Então, nós vamos ter 2 sobre 24, aqui, sobre 24, vezes 100%. Então, nós vamos pegar aqui 2 vezes 100, vai ficar 200, dividido por 24. E aí, nós temos aqui, pessoal, 200 dividido por 24, que vai dar 8,333, tá certo? Então, vai dar aproximadamente 8,3, né, 333. Muito bem. Aí nós temos aqui, olha, esse que é 5. Então, vou colocar a frequência relativa. Vai ficar 5 dividido por 24 vezes 100%. 5 vezes 100 vai ficar 500 dividido por 24. Bom, então eu vou pegar e dividir 500 para 24. Então nós temos 500 dividido para 24.
achamos 20,83%. Então, 20,83%, total 100%. Bom, agora que nós encontramos a frequência absoluta e nós encontramos a frequência relativa, que é a porcentagem, vamos fazer aqui o gráfico de coluna. Então, já com os dados em mão, vamos fazer o gráfico de coluna. Então, eu vou puxar uma reta aqui, e aqui eu vou puxar outra para cá. Bom, desse lado aqui eu vou colocar a marca, né? As marcas dos veículos, e aqui eu vou colocar a frequência absoluta. Então nós temos os veículos aqui, olha, vamos colocar nessa sequência aqui, eu vou colocar FO, que é o Ford, vamos lá, eu vou colocar FI, que é a Fiat, eu vou colocar GM, NI eu vou colocar de Nissan, PE eu vou colocar de Peugeot, RE eu vou colocar de Renault, VO, que é o Volks, tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó, os dados encontrados aqui, então na ordem crescente, nós temos aqui o 1, 2, 3, nós temos 4, nós temos 5 e nós temos 6. Muito bem. Bom, então eu vou traçar essa linha, pessoal. Essa linha eu vou traçar aqui, ó, até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que eu tracei essa linha? Para que eu possa analisar a altura que vai ficar cada gráfico da coluna, tá certo? Então agora eu venho aqui e eu vou procurar esse azul aqui. Pronto, nós temos a Ford que foi 4. Então a Ford foi 4. Nós temos a Fiat que foi 3. Então eu pego a Fiat que foi aqui, ó, 3. Nós temos GM que foi 6. Então eu pego o GM e trisco aqui, ó, 6. Nós temos Nissan, que foi 1. Então, eu pego Nissan, que foi 1. Nós temos aqui a Peugeot, que foi 3. Então, eu pego a Peugeot aqui, olha, 3. Nós temos aqui a Renault, que foi 2. Então, eu pego o Renault e venho aqui, 2. E eu tenho a Volks, que foi 5. Então, eu pego a Volks, mais ou menos aqui assim, foi 5. Tá certo? Com isso, eu tenho o gráfico. Eu posso pintar ele? Sim, pode ficar à vontade. Então, vamos pintar ele aqui para ficar bem mais chique. Então, nós temos aqui, ó. Vou pintar aqui. Pronto, estou pintando aqui. E aí, nós temos o nosso gráfico de coluna. Agora, vamos pegar a porcentagem e colocar aqui em cima, tá certo? Ou seja, a Ford corresponde a 4, que é igual a 16,6%, ou seja, 16,6%. Então, nós vamos mudar aqui. Pronto. Aí nós temos aqui a Fiat, que é 12,5%, olha aqui, ó, 12,5%. Nós temos GM, que é 6, que corresponde a 25%. Nós temos a Nissan, que é 4,16%, porque foi 1. Então, 16%. Nós temos aqui a Peugeot, é 3. E 3 corresponde a 12,5%. Nós temos aqui a Renault, que é 2, que corresponde a 8,3%. E nós temos a Volks, que é 5, que corresponde a 20,83%. E aí, com isso, pessoal, nós conseguimos, então, encontrar o gráfico de coluna e vamos agora fazer o gráfico de barra.
Então eu vou colocar uma aqui, um pouco mais para cá, vamos colocar aqui e vamos colocar outra aqui. Pessoal, agora, já que o gráfico é um gráfico de barra, ou seja, o gráfico que fica na horizontal, tá certo? Então aqui eu vou colocar a frequência, vamos estar colocando aqui a frequência absoluta, e aqui nós vamos colocar, pessoal, as marcas, ok? Então, mais uma vez, as marcas nós temos, né, vou colocar aqui FO, FI, GM, NI, vamos colocar PE, que é Peugeot, vamos colocar RE e vamos colocar VO, ok? Os valores que nós vamos colocar aqui novamente é 1, vamos colocar 2, 3, 4, 5, 6, ok? Eu vou traçar, igual fiz da outra vez, a linha, para que a gente possa saber até onde eles vão ficar. Então eu vou colocar aqui, olha, uma, duas, três, 4, 5, 6. Pronto, agora eu venho aqui e vamos traçar aqui. Vou colocar dessa vez de vermelho. Tá aqui de vermelho. Vamos então traçar. Primeiro, Ford foi 4. Então Ford está aqui, olha. Ford 4. Nós temos Fiat 3. Então Fiat está aqui 3. GM 6. Então GM foi o último aqui, ó, que teve mais indicações, mais escolha. Nós temos a Nissan que foi 1, então está aqui a Nissan 1. Peugeot foi 3, então Peugeot está aqui 3. Nós tivemos Renault 2, então a Renault foi 2, está aqui. E nós tivemos a Volks que foi 5, então a Volks foi 5, tá certo? Eu vou pintar aqui, dessa vez de amarelo, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, olha, vou pintar aqui. Pronto. E aí nós temos, pessoal, o nosso gráfico de barra. Então nós podemos colocar aqui agora os dados em porcentagem, tá certo? Então vou colocar aqui 16,6%. Aí nós temos a Fiat, né? Então a Fiat está aqui, ó, que foi 3. Então a Fiat eu vou colocar 12,5%. GM 25%. Aí nós temos aqui a Nissan, que é 4,16%. PE, que é a Peugeot, nós temos 3, que corresponde a 12,5%. Essa aqui é 2, que é a Renault, corresponde a 8,3%. E o Volks é 20,83%. Pronto. E aí está o gráfico de barra. Vamos agora mostrar para os senhores o gráfico de setores. Uma circunferência é 360 graus. Então eu pego 360 vezes 16,6%. Vai dar 59,76, ou seja, 59,76 graus. Vamos pegar aqui agora 12,5. Então 360 vezes, está aqui, 360
vezes 12,5%. Ou seja, aqui já é 45 graus. Vai ficar dentro do gráfico de setores, tá certo? E aí nós temos aqui 25, ou seja, 25 corresponde a 1/4, então fica fácil saber, tá certo? Então nós vamos ter 360 aqui, 360 vezes 25%, que vai dar 90, tá certo? Então nós temos aqui 90 graus. Nós temos aqui 4,16, então vai ter 360, tá aqui, 360 vezes 4,16%, 14,97. Então vai ficar 14,9 graus. Vamos arredondar para 15, né? E aí nós temos aqui 12,5, eu já sei que é 45 graus. Agora nós temos aqui 8,3. Então eu vou ter 360 vezes 8,3%, 29,88. Então vai ficar praticamente 30 graus. E nós temos o último aqui, pessoal, que é 20,83, ou seja, 360 vezes 20,83%. Então dá 74,9. 75, mas vou colocar 74,9 graus. Corresponde aqui o total de 360 graus. Professor, mas faz na prática aí mostrando como que a gente faz para encontrar esses graus. É aqui, pessoal, olha, vamos caçar aqui esse 25, por exemplo. Então, tu vai colocar 25 sobre 100, que é 25% de 360. Aqui você vai estar dividindo, que dá 0,25, multiplicando por 360. Como você também pode multiplicar e dividir, dá o mesmo resultado, tá certo? Então aqui vai ficar 0,25 vezes 360. Olha aí, deu 90 graus. Vai dar a mesma coisa aqui, ó, 90 graus, ok? Agora vamos para preenchimento do gráfico. Bom, aqui nós temos então o gráfico de setores. E você pode observar que o gráfico de setores ele está todo dividido de acordo com os graus, né? Então nós temos aqui, ó. Então nós temos primeiro a Ford, isso aqui. Então 4 que nós temos aqui corresponde a 16,6. Nós temos a Fiat, tá aqui, que é 3. Nós temos o GM aqui, que é 6. Nós temos a Nissan, que é 1, tá aqui. Peugeot, 3. Nós temos aqui a Renault, 2. E nós temos, vou até colocar de uma outra cor, e nós temos a Volkswagen, que é 5. Tá certo, pessoal? Ou seja, o gráfico de setores, ele é o gráfico de pizza. Os graus que tem que ser colocado aqui é de acordo com os graus que você encontrou aqui. E aí você acaba colocando os dados aqui, tanto em porcentagem, que é frequência relativa, quanto frequência absoluta. Ok, pessoal? Até a próxima aula.